MOSFET em curto em fonte chaveada, MOSFET queimando em fontes de alimentação chaveada, MOSFET ou até mesmo entrando em aberto, MOSFET com problema, MOSFET com fuga nas placas de fonte chaveada lá na malha primária. O que será que pode estar queimando esse MOSFET aí, hein, gente? Existe um trecho do circuito da fonte chaveada que, se não estiver funcionando muito bem, pode fazer dar pau, pode fazer dar problema nesse componente que é ultra mega importante para que o transformador Chopper seja chaveado com sucesso. Então induz a tensão lá na saída e a fonte entra em modo operacional de forma sensacional. Quer saber que trechinho do circuito da fonte chaveada pode fazer inclusive queimar esse MOSFET se estiver em mau funcionamento? Fica até o final desse vídeo, dessa série maravilhosa sobre fonte chaveada, aqui no canal Eletrônica Fácil, que eu, professor Rodolfo, vou te ensinar tudo isso de forma show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, galera, que todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. Tem cursos, treinamentos de Eletrônica Fácil, e-books, sites para você adquirir osciloscópios igual com desconto, loja de Eletrônica Fácil e muito mais. E é claro que eu preciso do seu like. E se você curtir esse vídeo, deixa aqui a hashtag MOSFET no campo de comentários para eu saber que você está engajado aqui com a família Eletrônica Fácil. Posso contar com você? Chega de enrolação agora e vamos para cima! Preciso contar algo muito importante aqui para vocês e que inclusive faz muitos MOSFETs das fontes chaveadas acabarem queimando no decorrer do tempo. Já aconteceu com você de pegar uma fonte chaveada e testar os MOSFETs ali, eles estarem em curto, eles estarem com problema de funcionamento, a sua fonte então não estar funcionando mais? Você já substituiu algum MOSFET? Sua fonte já voltou a funcionar? Conta aqui pra mim no campo de comentários e vamos pra cima. Porque olha só, esse sinal então aqui, ó, é o sinal que está sobre o nosso MOSFET lá que está controlando o primário do transformador Chopper. Beleza? Então nesse momento aqui, ó, PWM em alto lá no gate, ele está em condução, está em saturação. Nesse momento aqui ele está em corte, absorvendo toda a tensão do nosso sistema eletrônico. Mais alguns surtos que já vou falar mais sobre isso para vocês. Vamos ver os limites aqui de tensão de trabalho, ó. Então eu vou vir aqui no menu da Rigol, vamos ativar aqui a ferramenta de cursor e vamos trabalhar então aqui com a configuração do cursor para o canal número 2. Então clico aqui no cursor, vou em Settings, canal número 2. Poderia selecionar o cursor para qualquer canal ou também para qualquer análise matemática. Você pode fazer uma FFT, uma análise, né, com a transformada rápida de Fourier para você medir algumas amplitudes, algumas frequências também. Tá bom? Nesse caso aqui, canal número 2. Beleza? Vamos fechar. Vamos ocultar aqui as medições por enquanto. Vamos posicionar aqui então, gente, o AY, que é o cursor aqui da vertical, ó, na máxima tensão possível obtida desse sinal. Aí, aproximadamente aqui. Beleza? E aqui o BY, que é a mínima tensão que está lá no gate, no dreno do nosso querido MOSFET chaveador. Vamos ver os resultados, ó. Vendo os resultados aqui, o que a gente percebe? Que lá no AY nós temos uma tensão máxima de 367,8 volts. E aí você fica pensando o seguinte: pô, professor, mas como que é possível ter 367,8 volts, sendo que a tensão retificada e filtrada deu no máximo lá 180 volts? Já vou explicar o porquê dessa tensão altíssima e super elevada, que poderia ser ainda maior, tá bom? E a tensão mínima está girando ali em torno de menos 2 volts, beleza? No dreno do nosso MOSFET. Então, saturação e corte, beleza? Bom, o MOSFET, pessoal, ele tem um parâmetro muito importante que ele é chamado de VDSS. Esse parâmetro VDSS é a máxima tensão que o MOSFET suporta entre o terminal dreno e source no momento que ele está em corte. A tensão máxima que ele consegue absorver entre os seus terminais quando ele está desativado. Quando ele está com a corrente que passa por ele entre dreno ali e source igual a zero, ou seja, a carga que está lá no seu dreno está totalmente desativada. Então, esse parâmetro VDSS ele é ultra mega importante, por quê? Porque, por exemplo, para esse MOSFET dessa fonte chaveada, nunca que esse VDSS pode ser menor do que 367 volts. Porque se a tensão VDSS, que é a máxima que ele suporta quando está em corte, for menos desse valor aqui, automaticamente quando a fonte tiver com o MOSFET em corte, vai absorver toda a tensão ali que estava antes no Chopper, ele vai
ter um valor maior que o VDSS e ele vai queimar, ele pode entrar em curto, ele pode estourar, ele pode parar de funcionar imediatamente. Tá bom? Então, olha só, anota aí no campo de comentários que um dos principais parâmetros do MOSFET é o VDSS, a máxima tensão que ele suporta absorver quando ele está em corte. Beleza? Bom, só que aí pensa o seguinte. Se a gente está falando que nós estamos com uma tensão de alimentação dessa fonte chaveada de 127 volts da rede, e a gente está com um pico de tensão ali no MOSFET de 367,8 volts, 370 volts, vamos arredondar. Se a gente alimentar em 220, a gente está aumentando em 100 volts alternado de entrada. Ou seja, esse valor aqui pode aumentar ainda mais quando você alimentar a entrada da fonte em 220. Então essa tensão pode bater 400, 500 volts. Muitas das vezes, ou seja, uma tensão de nível perigosíssimo. Então, provavelmente, o VDSS do MOSFET que está ali na nossa placa tem que ser maior aí do que os seus 500 volts por segurança. Tá? E aí, o que eu gostaria de explicar aqui para vocês? Ó, vamos dar um zoom nesse momento aqui, ó, que é um momento muito importante. Vou voltar aqui um ciclo, ó, cursor aqui, para que eu possa explicar para vocês de uma forma bem bacana. Ó. Remove. Muito bom. Todas as vezes que o indutor ele é energizado, então quando que o indutor está sendo energizado aqui nesse sinal? Ó, aqui, ó. Toda vez que a bobina do primário do chopper está sendo energizado, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o que acontece, gente? MOSFET com gate positivo, dreno entrou ali em saturação, chave fechada entre dreno e source, tensão dele tende a zero, então nesse momento aqui, nesse período, o nosso querido MOSFET suporta toda a corrente do transformador chopper. Bobina do chopper energizada gera campo eletromagnético, tá? Nesse momento aqui, ó, a gente cortou o trabalho do nosso MOSFET, porque o gate foi de positivo para negativo. Automaticamente, todas as vezes que um indutor ele é desenergizado, ele é desativado, desligado em DC, em corrente contínua, todo o campo eletromagnético dele tende a ir embora desse indutor. E aí esse indutor, nesse momento que ele é desenergizado, ele gera entre os seus terminais a famosa F100, que é a força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz nada mais é do que um surto de tensão que vai surgir entre os seus terminais no momento que ele é desenergizado, desativado. E toda essa força contra-eletromotriz, todo esse surto, ele vai para onde nesse caso aqui? Para quem está controlando ele, que é o nosso MOSFET chaveador. Então, por isso que existe o quê? Esse pico de tensão. Não é natural 367 volts, de jeito algum. O normal seria o quê? 180, que é a tensão do nosso link DC, a tensão máxima retificada e filtrada. Lembram disso? Então, se o MOSFET tivesse que suportar uma tensão, ele teria que absorver o quê? O 180, mas não. Esse pico aqui, ó, faz com que ele tenha que suportar esses 367 volts, pessoal. Agora, tem como fugir disso? Tecnicamente não, porque é uma característica do indutor. Toda vez que você desligar ele, você vai gerar esse pico aí, que é ultra mega perigoso para o MOSFET. Agora, o que você pode fazer? Você pode amenizar esse pico, esse surto de tensão que é gerado no desligamento do indutor. Através do quê? Através do circuito clamp. Beleza? É por isso que todas as vezes que você olha um esquema eletrônico de uma fonte chaveada, em paralelo, e vamos falar assim, em antiparalelo com o primário do transformador chopper, você vai ver que tem o quê? Um diodo reversamente polarizado com um resistor e um capacitor. Porque no momento que você tem esse surto de tensão, esse diodo vai entrar em condução, vai ter o resistor e o capacitor que vão controlar a corrente que vai circular naquela malha ali, e aí esse diodo, inclusive, ele tem um nome chamado de diodo roda livre, tá bom? Que ele entra em funcionamento exatamente quando o indutor desliga. Quando o indutor desliga, gera esse pico, o diodo ele entra em condução e a corrente já fica circulando ali do primário do chopper para o diodo, resistor, capacitor, ele fica girando ali, a corrente fica circulando naquele circuitinho para que então esse campo magnético possa ir embora da forma mais suave possível.
Tá bom? Então o circuito clamp, que está em antiparalelo com o primário do Chopper, ele serve para o quê? Para amenizar o pico gerado pelo indutor no momento do seu desligamento. Ele é composto pelo diodo roda livre junto com o resistor e capacitor. O resistor e capacitor para formar uma constante de tempo ali, para tornar toda essa velocidade, essa saída desse campo eletromagnético através da F100, beleza? O mais suave possível. E com esse circuito, que tem, já ameniza pra caramba esse impacto, tá dando 367 volts. Agora imagine se porventura esse diodo entrar em aberto, ou se o resistor porventura entrar em aberto, ou se a placa tiver um impacto, cair no chão, a solda SMD do resistor, do capacitor ou do diodo vir a trincar e perder, gerar um mau contato ali. O que vai acontecer se o circuito clamp abrir? Se o circuito clamp abrir, automaticamente esse pico aqui não vai ser suavizado mais. E se ele não for suavizado, a pergunta que não quer calar é a seguinte: até quantos volts será que o nosso circuito aqui nesse caso poderia gerar de pico, de surto e de tensão, sem o trabalho do clamp? É isso que a gente vai descobrir agora, então vamos para a prática. Meus queridos, olha só o que eu acabei de fazer então. Propositalmente, eu dessoldei o diodo SMD que estava aqui nessa posição da nossa fonte chaveada e que faz parte do nosso circuito clamp, tá? Beleza? Então, o clamp nesse momento está em aberto. Ou seja, confesso a vocês que devido ao pico, o surto de tensão ser tão alto, pode ser que aconteça do nosso MOSFET queimar e pode ser que aconteça também de dar outros probleminhas aí no nosso circuito. Então eu vou energizar aqui com vocês, já fazer análise com o osciloscópio de uma forma ultra mais rápida possível e colocar o osciloscópio no modo single para pegar uma captura, a gente medir o surto de tensão e já desligar a placa para poder voltar o diodo no devido lugar, mas só para mostrar para vocês o nível de surto que pode chegar a nossa querida tensão de dreno quando o clamp está em aberto. Beleza? Vamos para cima. Já sem o diodo do circuito clamp, a nossa carga eletrônica ainda está com 0 ampere. Beleza? Inclusive eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou abaixar para no máximo aí meio ampere para a gente começar essa análise sem o clamp. Tá bom? Então meio ampere. Beleza? On. Show de bola. Meio ampere. Ó. E agora vamos analisar o funcionamento aí do nosso circuito de dreno, tá bom? O pico já está sendo altamente brutal, viu, gente? Beleza? Vou dar um single aqui, ó. Ó. E vamos fazer o seguinte. Vamos medir aqui, ó. Measure. Tensão máxima. Olha lá, pessoal. Olha que ultra mega perigoso, pessoal. Nesse momento, a tensão de pico sem o clamp está em 539 volts, pessoal. 539 volts. Isso com um consumo de meio ampere. Ou seja, sem o clamp nos mesmos 127 volts da entrada, tá? Beleza, ó? Beleza, ó. 126, 127 volts de entrada. Beleza? O pico de tensão está virando ali girando em torno de 539 volts. Vamos subir a corrente agora. Vamos subir a corrente para 2 ampere para ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos lá. Modo Run. E vou dar um single aqui para facilitar a nossa análise. E nesse momento 587 volts. Imagine se eu pegar a tensão do variac e subir um pouco mais. Dá até medo, pessoal. Dá até medo a gente subir um pouquinho a tensão do variac e essa tensão subir ainda mais e porventura queimar o nosso circuito eletrônico, queimar o nosso MOSFET chaveador, devido a essa tensão ultrapassar a tensão VDSS do nosso MOSFET. Então veja o quanto um diodinho SMD, gente, ó, junto com o resistor e o capacitor lá do clamp, são ultra mega importantes. Eles juntos amenizaram em cerca de 200 volts nesse momento aqui onde tem o ricochete indutivo
A força contra a eletromotriz, né? A tensão de surto do indutor no momento do seu desligamento. Tá bom? Então, pessoal, a dica que o professor Rodolfo dá para vocês é a seguinte. A dica é a seguinte, pessoal. Se você achou um MOSFET queimado numa fonte chaveada, não simplesmente troque ele imediatamente e coloque a fonte para rodar. Não faça isso. Por quê? Porque pode acontecer de você colocar o MOSFET lá, passar um tempo e queimar o MOSFET de novo. O MOSFET dar pau de novo, entrar em curto de novo. Parar de funcionar novamente. Por quê? Porque se ele queimou, uma das causas dele queimar é isso aqui, ó. Essa tensão máxima brutal no momento que o indutor lá do primário do transformador chope está sendo desativado, desligado. E quem que está permitindo isso aqui? É alguma falha no circuito clamp. Porque você viu, e eu te provei aqui com o osciloscópio, que com o clamp a tensão era 367 volts mais ou menos, né? E aqui é 386, ou seja, 200 volts a mais sem o clamp. Então isso significa o quê? Que se você colocar outro MOSFET lá e o clamp não está funcionando, isso quer dizer que essa tensão pode ultrapassar o VDSS do seu MOSFET e queimar ele de novo. E aí, quantos MOSFETs você colocar, quantos MOSFETs irão queimar no decorrer do tempo? Virando um defeito crônico, sendo que o problema nem é ele, e sim quem está ali para proteger ele contra esse surto gerado pelo indutor. Então, todas as vezes que o MOSFET queimar, cheque o circuito de clamp, meça os resistores, meça o capacitor de clamp, meça o diodo que está ali em antiparalelo, que forma toda a roda livre ali. Beleza? Por quê? Porque um diodinho, um resistorzinho, um capacitorzinho ali que estejam com problema pode fazer com que o clamp não funcione e o seu MOSFET venha queimar de forma horrorosa e que vai acabar aí com a vida do técnico de bancada. Você já passou por isso, pessoal? Já pegou algum MOSFET queimado que você testou o clamp ali e era o clamp que estava com problema e você trocou os dois, aí a placa voltou a funcionar de forma maravilhosa? Já aconteceu isso aí com você? Aula simplesmente faixa preta. Não é verdade, pessoal? Você curtiu pra caramba? Se sim, deixa a hashtag #EuCheguei aqui no campo de comentários. Crava o dedo no like e compartilha esse vídeo com seus amigos para quem possa ajudar mais e mais pessoas a buscarem a faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Tá bom? Não esquece que você tem links aqui na descrição do vídeo para acessar, se assim você deseja cursos, treinamentos, loja de eletrônica fácil, e-books e muito mais. Vamos que vamos, vamos pra cima, vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal Eletrônica Fácil sobre fonte chaveada. Vamos que vamos, vamos pra cima e até mais! Tchau, tchau!